Vamos gravar, vai. Ai, droga, minha máscara, peraí. Quer dizer, estamos prontos para começar esse vídeo, porque, bem, o que eu tenho para dizer aqui é basicamente o que você viu, esqueça, tudo bem? Apesar de que tem alguma conexão com o tema que vamos falar hoje, porque o tema que a gente vai falar hoje é sobre super-herói. Mais precisamente, pegando o Homem-Aranha de base, porque temos aí um novo filme que, honestamente, excelente, maravilhoso, meu Deus, enfim, a Marvel fez um filme bom do Homem-Aranha. Porque sim, dessa trilogia do Tom Holland, eu só gosto do primeiro, sinto muito para quem gosta do resto. O terceiro, eu chorei assistindo, chorei, mas sem sombra de dúvidas, se eu revelo ele novamente, eu vou entender que, bem, ele não é tão bom assim. Só que, no meio disso, ainda tem uma questão muito importante sobre o personagem, que apesar desses filmes terem uma qualidade um tanto quanto questionáveis, ainda assim chama a atenção do público. E para além disso, podemos dizer que dessa última década, dessas últimas 2 décadas, provavelmente o Homem-Aranha é o personagem mais importante dos cinemas, do quesito herói e até mesmo fora dele. Então, eu quero entender um pouco, junto com vocês, o porquê disso. Porque, assim, ele é meu personagem favorito. E aí você pensa, tá, ele é realmente o personagem favorito? Eu tinha isso daqui com os meus 5 anos de idade até os meus 14. E eu não me arrependo em momento algum. Okay? Mas enfim, senhoras e senhores, eu quero falar aqui sobre os heróis mascarados e sobre como que isso define de fato a potência do personagem Homem-Aranha. Porque eu não acredito que é somente pelo fato da gente se identificar com ele ser pobre, ferrado, quebrado aos pedaços e um CLT. Isso tem muita conexão, obviamente. Só que eu acho que vai para além disso. E o conceito do herói mascarado pode nos ajudar a entender. Porque isso tem origem muito mais antigamente, e essa frase foi mal pensada, mas tem uma origem em um passado muito distante, muito mais distante do que você imagina. Então hoje, senhoras e senhores, vamos desvendar a ideia dos heróis mascarados, do passado ao presente com o Homem-Aranha e como ele é essa potência e por que ele é de fato essa potência. Senhoras e senhores, bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Sheldon e dessa vez iremos falar, como eu disse nessa abertura, sobre Homem-Aranha. Temos muito que abordar, ok? Então, iremos passar aí sobre o início, o meio e o fim, de certa forma, chegando ao Homem-Aranha e também abordar algumas questões que vão para além do Ocidente, abordar algumas comparações com o Oriente e a visão de heróis deles, que eu acho que isso é bem interessante também. Mas antes de começarmos, bem, você sabe que vamos falar alguns avisos bem rapidinhos. Estou no meu QG aqui de super-herói para dar um aviso rápido para você que talvez queira combater o crime. Combater o crime, infelizmente, não dá para ser feito igual aos quadrinhos, mas dá para ser feito com conhecimento. E apesar de eu falar muito sobre cultura pop, acredito que todo tipo de conhecimento pode nos ajudar no dia a dia e pode nos ajudar a entender melhor como o mundo opera, no físico e no metafísico também, vamos dizer assim. Então, eu vou pedir para você, se não é inscrito, se inscrever no canal. Temos vídeos aqui semanalmente, às vezes não, mas sempre estou postando conteúdo aqui para vocês. Temos também diversos vídeos, mais de 100, que você pode conferir no canal também. Então, se inscreve, ativa o sino de notificações, porque o meu grande arqui-inimigo aqui é o algoritmo e às vezes ele não manda os vídeos para quem é inscrito. E também, se você ainda não conhece as nossas outras redes sociais, acesse elas aqui que estão na descrição, ok? E também, depois de terminar o vídeo, deixe seu comentário, é bem importante. A gente pode debater aqui, eu como um herói fracassado, a gente pode debater as ideias sobre o conceito, vocês trazerem ideias, vocês trazerem comentários sobre temas de vídeos também. Isso tudo vai ajudar muito a crescer e a elaborar novos conteúdos, ok? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo com a minha persona. E você vai entender um pouco mais dessa palavra no próprio vídeo. Mas vamos lá, o conceito de máscara, né? É um conceito
muito antigo, mais antigo mesmo do que a nossa própria ideia de sociedade que temos hoje. Só que ela tinha uma perspectiva diferente. Na antiguidade, em tribos antigas, em povos antigos, ela servia como um tipo de ascensão, uma forma de você se conectar com algo divino, com algo para além do material. Então, muitas das vezes, nós temos estudos e casos de pesquisas onde temos máscaras ritualísticas que serviam para a pessoa colocar essa máscara e, de certa forma, ascender em uma posição divina ou próxima disso para se aproximar dos deuses. Então, era usado muito em rituais devido a isso. E também a gente tem o caso de que, após esse período, após a ideia de estudos que foram surgindo, ela também surge na psicologia, especialmente também, antes disso, no teatro grego, onde a psicologia vai analisar muito desse período, onde a persona ela era um instrumento de transcendência, ou seja, a pessoa colocava aquela máscara no teatro grego e ela se tornava um outro, uma outra coisa, algo que transcende o próprio corpo dela. Quem vai estudar isso na psicologia é o Carl Jung, que você deve conhecer esse psicólogo por conta do estudo dos arquétipos. Ele é um cara que estuda muito essa base, que ele vai cunhar o termo de persona para descrever a máscara social, explicando um pouco desse conceito. Em nossa vida, querendo ou não, você pode dizer que é a pessoa mais original do mundo, mas querendo ou não, em nossa vida, quando saímos da nossa casa, saímos do nosso ponto de solitude, onde estamos por conta própria, sozinhos, independente do lugar, nós vestimos máscaras. Você não é a pessoa que é no trabalho com a sua namorada. Você não é a pessoa que é, sei lá, em um jogo de futebol, no teatro. Você não é essa pessoa, você não é a mesma pessoa para sua mãe, às vezes você não é a mesma pessoa para o seu pai, porque a sua persona é essa identidade, essa máscara social que você coloca para se posicionar e para agir no mundo. Porque, querendo ou não, vivemos em um ambiente que existem, ou até mesmo hoje em dia, tribos. E essas tribos dependem de diferentes máscaras para vivermos. E não estou falando que isso é certo ou errado. Isso tem tanto lado negativo quanto positivo. Mas vale ressaltar, querendo ou não, isso é algo usual do sistema que vivemos e da forma de sociedade que estamos aqui hoje. E só que a máscara original, o conceito da máscara original não era sobre anonimato, mas sobre perder o eu limitante para encarnar um ideal superior. E hoje, infelizmente, nós não fazemos de certa forma isso. Nós usamos máscaras e o nosso ideal superior fica escondido, que muitas das vezes é o nosso ser original. Só que isso vai mudar um pouco, porque conforme o tempo vai passando, as histórias, as narrativas vão adotar esse conceito de diferentes maneiras. E um caso que eu quis trazer aqui para a gente comentar é o personagem criado em 1919 pelo Johnston McCulley, que é o Zorro. O Zorro, ele é um dos meus personagens favoritos, principalmente pelos dois filmes ali do Antônio Bandeiras, que eu gosto muito, são filmes que fizeram parte da minha infância. E nesses filmes, nessa obra narrativa que vem de livros, depois vai ser adaptado para filme, depois quadrinho e assim por diante, que é um personagem muito importante, tão importante que na origem do personagem Batman, o filme que ele vai assistir é o filme do Zorro, a gente tem aqui o conceito da identidade dupla sendo abordado, que é um dos primeiros ali que aborda esse conceito com um propósito político. E isso é bem interessante. Por quê? Nesse momento da história, a máscara ganha uma conotação de revolução. O Dom Diego de la Vega, que é o personagem que usa a máscara, que é o Zorro em si, ele é um aristocrata espanhol na Califórnia, né? Tem toda aquela origem dele ser um garoto pobre que é treinado, depois veste esse manto de aristocrata para se pertencer à sociedade, então dessa maneira se infiltrar naquele sistema. Só que, ao mesmo tempo, para ele vencer esse sistema, né, para ele ir contra o sistema opressor que estava ocorrendo ali na época da Espanha, né, que era o período ali de maior colonização, onde havia ali uma grande força sendo opressora para o povo ali e
estavam tirando todos os atributos, né, todos os minérios naturais deles, algo que aconteceu muito similar ao Brasil com Portugal, ele precisa ser outra coisa. Porque as pessoas não vão se identificar com o aristocrata, elas vão se identificar com uma figura, com um exemplo, para além disso, com um símbolo. E aí, isso permite que um homem de alto escalão lute pelos oprimidos sem ser esmagado pelo peso político de sua família. O herói mascarado romântico é, no fundo, um indivíduo lidando com a culpa da sua própria classe social. Então, eles colocam essa máscara, né, que o Zorro original ele não vai ter a sua origem pobre, tá? A sua origem pobre vai vir no filme. No Zorro clássico do autor original, ele é um aristocrata, então ele decide se tornar o Zorro. Ele coloca essa máscara porque ele entende que, ok, as pessoas irão se identificar com alguém que pode ser qualquer um. Com alguém que pode ser o meu vizinho, o dono de um bar, um colega qualquer, que pode ser desde um escravo até um trabalhador que não recebe os direitos adequados. Ou seja, ele pode ser qualquer um. E quando ele está lutando contra esse sistema opressor, ele representa algo. Ele representa uma ideia, ele representa uma revolução. E aqui é interessante que ele coloca que ele é a culpa da sua própria classe social. Ele impõe a máscara ali porque a partir do momento que as pessoas se identificam com ele, a partir do momento que as pessoas enxergam essa figura, ele deixa de ser um aristocrata e ele enxerga aquilo que ele sempre defendeu agora com os outros olhos, com os olhos de um símbolo e não mais de um homem. E aí entra essa ideia de transcendência que eu mencionei anteriormente. E aí isso vai evoluindo no decorrer do tempo. Em 1930, a gente vai ter o Sombra, que ele é um personagem ali das revistas Pulp, que vai ter a inspiração do Zorro ali, só que ao contrário dele, a máscara do Sombra não é usada como um símbolo de revolução, é usado como símbolo de medo, um símbolo de uma ideia que é muito pragmática na maioria das vezes, porque o Sombra vai vestir essa máscara e à noite ele vai aterrorizar os criminosos. Ou seja, quem está cometendo esse ato de terror é alguém que usa uma máscara que pode ser qualquer um. Logo, você não sabe quem é o seu inimigo. Logo, se você não sabe quem é o seu inimigo, você não sabe contra quem você está enfrentando. Você está enfrentando, logo, uma ideia. Então o Sombra vai ser um personagem que vai ser muito reverenciado ali pelo Batman, que quase um plágio nas primeiras histórias ali do Bob Kane e também do seu outro criador, que é o... Eu vou falar o nome dele aqui, porque a história dele é muito triste, mas é o Bill Finger. E o Bill Finger é muito mais responsável pela criação do Batman do que o Bob Kane. Isso aqui é só uma pequena anotação do vídeo, tá? Então, o Sombra é algo muito mais industrializado e cínico. E aí, conforme o tempo ali, os quadrinhos vão crescendo, principalmente os quadrinhos Pulp, a ideia de máscara vai perdendo, vai desmistificando esse conceito político, sabe? Só que aí vai ter uma quebra de paradigma, que vai ocorrer em 1962 com o personagem criado pelo Stan Lee, Steve Ditko, que você já deve saber quem é, que é aqui nosso querido Homem-Aranha. O Homem-Aranha vai ter a origem em 1962, que muda praticamente tudo que a gente entende sobre herói mascarado, né? Vai existir outros heróis nesse período, até mesmo antes, que vão aos poucos abraçar esse conceito. Só que o Homem-Aranha é o que mais centraliza essas ideias, que é a ideia de não ser um deus, de não ser um bilionário, de não ser uma deusa, de não ser um bilionário igual o Homem de Ferro, por exemplo, não estou falando só do Bruce Wayne, ou de não ser somente um herói de guerra como Capitão América. Não, aqui é um adolescente, é um garoto, e principalmente um garoto da classe trabalhadora. Algo que vou colocar aqui como ponto de detalhe para o filme Brand New Day, Um Novo Dia, que a gente não vê esse lado da classe trabalhadora do Peter, e eu acho que é um lado que faz muita diferença para a identificação com o personagem e, para além disso, para a estruturação do que ele é. Porque ele ser esse garoto que lida com questões sociais, com questões do crescimento, da puberdade e também com as questões de um sistema que vai oprimir ele como trabalhador, ao mesmo tempo que ele está salvando as pessoas que pertencem a esse sistema,
é muito importante, tá? E aí ele tem problemas com pagar aluguel, problemas amorosos, um luto que define ele como personagem. E aí vai estar o design, que o Steve Ditko, ele é genial. Ele é genial. Para mim, ele é uma das figuras mais geniais dos quadrinhos, ao lado de outras figuras como Jack Kirby, ao lado de outras figuras como Alan Moore, por mais que o Alan Moore seja roteirista, mas pegando desenhistas aqui, a gente vai ter aí o John Romita, o Sênior, né, o Júnior, que, enfim, não vou xingar aqui. Mas a gente vai dessa grande figura. E aí vai entrar aqui em algo definitivo, que é algo que oculta totalmente a identidade dele. A gente não vê o nariz, a boca, nada diferente do Sombra, do Zorro, de outros personagens. É uma máscara completa, é uma outra pessoa o Homem-Aranha. E aí a gente tem essa ideia que vai entrar aqui, até aqui de anotação, do puro existencialismo do Jean-Paul Sartre, que é um filósofo que eu estou quase sempre citando aqui, que ele diz: estamos condenados a ser livres e que nossas escolhas decidem quem somos, zerando angústia. E aí entra o famoso com grandes poderes e vem grandes responsabilidades. Muita gente entende isso como algo bonito, poético, só que não é um dom, é um fardo, é um peso que ele carrega. Todas as decisões dele são impostas a partir dessa frase, desse mote. E aí você entende, tá, ele tem o poder de escolha, mas ele está realmente escolhendo? Afinal de contas, igual eu falei aqui, ele está condenado a ser livre. E aí, a máscara que surge aqui não é para aterrorizar os bandidos, para longe disso, mas é para proteger os entes queridos dele, para proteger as pessoas que ele ama daquelas ameaças que ele enfrenta. E também, para além disso, é para proteger as contas atrasadas da Tia May. É para se identificar com as dores que ele enfrenta e, ao mesmo tempo, essa figura se torna outra coisa. Afinal de contas, será mesmo que iríamos nos identificar completamente com o Homem-Aranha se ele não usasse uma máscara? Fica essa pergunta, sabe? E aí tem alguns outros pontos aqui, por exemplo, que eu vou citar. Entra o Miles Morales, que é um personagem, um dos meus favoritos também. Eu não tenho aqui o quadrinho dele, eu vou comprar pela Panini, que vai chegar às histórias do universo Ultimate, que foi ali onde o personagem teve origem. É muito, muito bom, recomendo muito, tá? Mas aí, se o design em 1962 já permitia de forma abstrata que qualquer um imaginaria estar sob esse traje, afinal de contas o Homem-Aranha pode ser qualquer um, aqui isso firma de vez a ideia, porque aqui nós temos uma criança negra, uma criança birracial, que eu não sei se é ítalo-americano que fala, né? Mas ele tem uma família porto-riquenha e uma família americana, né? No caso, afro-americana. Então, aqui a gente tem um conceito que se torna democratizado ao extremo, ou seja, o heroísmo não é uma característica de um rapaz branco do Queens dos anos 60, mas sim condições humanas universais. Não é somente o rapaz branco ali do Queens que vai ter dificuldades financeiras, que vai ter dilemas amorosos, que vai ter dilemas familiares. Um garoto negro também vai ter. E isso define o personagem mostrando, olha o quão universal ele é. Olha como ele é uma potência, porque ele pode ser qualquer um. E aí, é claro, vai entrar outras ideias, outros conceitos. O Aranhaverso surge para potencializar ainda mais essa ideia. Por mais que eu não goste tanto da primeira história do Aranhaverso dos quadrinhos, por eu achar um tanto quanto industrializada demais, sabe? Mas quando chega no Aranhaverso, por exemplo, nos filmes, eu acho genial a forma que eles colocam o evento canônico, a forma como o Miles, esse personagem que tenta fugir dessa ideia, desse paradigma de estar fadado a um destino já construído. Eu acho genial, genial mesmo, de verdade mesmo. E aí a gente vai ter aqui a ideia dele lidar com expressões por ser um jovem negro e latino, uma sociedade moderna, todo esse conceito do herói mascarado, deixa de ser algo individual, individualizado no Homem-Aranha, e se torna um espelho coletivo. O espelho coletivo agora existe de uma maneira onde qualquer um pode vestir a máscara. E isso eu acho que foi uma evolução do personagem gigantesca e que fez ele se tornar essa potência que a gente está vendo hoje nas últimas 2 décadas, sabe? Então, isso eu acho muito interessante. É um personagem que é uma potência muito forte
E aí eu vou comparar algumas ideias aqui com Batman, tá? Mas eu vou comparar não porque eu acho um melhor que o outro, não. Eu acho que são duas ideias similares, mas diferentes, tá? Porque se eu pegar aqui, por exemplo, Homem-Aranha, aqui, ó. Isso aqui é da época do uniforme preto, tá? Não é do Venom ainda, mas é do uniforme preto. A gente tem aqui essa história, onde a gente tem aqui, ó, em uma página, o Peter usando o uniforme do Homem-Aranha e em outra ele usando as roupas normais de Peter Parker. E aí você vê ainda uma diferença entre essas figuras, mas você entende que o Peter Parker é o que define o Homem-Aranha e não o contrário. E o Batman já é um dilema muito contrário a isso, porque o Bruce Wayne define o Batman define o Bruce Wayne. Essa é uma dúvida que muitas das vezes define as histórias do personagem. Eu acho isso muito interessante, tá? Mas vai para um lado diferente do Homem-Aranha, porque o Bruce Wayne vai usar o Batman como uma falsa persona. Como o quê? Como uma forma de alocar e de centralizar tudo aquilo que ele teve, tudo aquilo que ele sentiu quando ele perdeu os pais deles no beco. Já o Peter Parker, o Homem-Aranha, ele vai usar o uniforme, a máscara, como uma responsabilidade, como um definidor, quase como se fosse um trabalho. E aí o Carl Jung ele também vai usar duas ideias diferentes. A ideia de persona, que é a face que mostramos e apresentamos no mundo, e aí pode ser uma face de transcendência, uma face mascarada, e o sombra, que é os desejos reprimidos e traumas. A sombra é algo que o Batman usa muito mais em suas narrativas, e a persona é algo que o Homem-Aranha usa muito mais. Então, apesar de ter uma certa semelhança, como você pode ver, ainda é um tanto diferente em alguns aspectos. E aí, enquanto um é para proteger os outros e libertar a ansiedade, o outro serve para proteger o trauma e o medo. A máscara ela é uma manifestação física do seu pânico infantil, usado como uma arma contra aqueles que ele acredita que pode fazer com que as pessoas passem por aquilo que ele passou. Ou seja, ele usa essa máscara, essa sombra, para lutar contra os seus inimigos. Já o Peter não. Ele usa a máscara para se libertar dessa ansiedade, desses dilemas que ele tem com o Peter Parker. Ele é muito mais livre como Homem-Aranha do que com o Peter Parker, que ele é preso a dilemas sociais. E o Bruce Wayne já não. Ele se tornou um personagem que é muito mais preso a dilemas sociais quando ele começou a ter as figuras dos hobbits. E o Peter Parker sempre teve isso. Então, quando ele se torna o Homem-Aranha, ele faz piada, ele ri, ele é muito mais livre, muito mais espontâneo. E enquanto um é definido pela culpa, que é o Peter Parker, o outro é definido pelo controle, que é o Batman. Eu acho que é uma comparação interessante que nos mostra como esses personagens são potências diferentes e como cada um representa de uma maneira essa potência do herói mascarado. E apesar de eu gostar muito do Batman, eu acho que atualmente o Homem-Aranha define muito mais a nossa sociedade do que o Batman em si. Eu acho que o Batman definiu muito a sociedade dos anos 80, por exemplo. Então acho que é algo geracional também. Tá? E aí eu quero trazer aqui só uma comparação que eu ia mencionar, que vamos colocar aqui agora como um prefácio, um pós-fácio, vamos falar assim, do vídeo, porque eu queria comparar um pouco sobre a ideia dos heróis mascarados que a Ásia tem. Algo que a gente tem na nossa sociedade ocidental é algo muito individualista, tá? Na América Latina, é uma variável muito mais questionável, mas na América do Norte ali, a gente tem essa ideia muito mais individual. Ou seja, o herói, ele é um vigilante, ele resolve as coisas por conta própria. Ele toma aquela decisão e ele, por conta própria, vai mudar o sistema. Só que na Ásia, por conta da forma que foi estruturado a sociedade, seja pelo confucionismo ou pelo budismo, é uma ideia muito mais coletivista. Logo, é a sociedade que vai mudar aquilo. Então, o herói oriental, ele age em prol da sua comunidade, do seu clã ou do dever para aquela comunidade. O herói ocidental, ele age muito mais por um dever individual perante uma mudança que ele sofreu ou algo que ele sofreu naquela sociedade. Logo, ele vai mudar aquilo que ele sofreu naquela sociedade que ele faz parte.
E a gente tem, por exemplo, a honra do samurai, sabe? A ideia do samurai, que ele sempre usa o rosto aberto, ele não usa máscaras, porque ele luta com orgulho. Ele assume a responsabilidade pelas pessoas que ele mata, pelo ideal que ele luta, pelo ideal que ele confronta, sabe? Então é uma ideia bem diferente. E aí, tanto que a gente vai comparar, por exemplo, personagens como Goku e Luffy, eles falam e gritam o nome deles aos quatro ventos. Eles não têm essa ideia de ser mascarado, sabe? E também tem uma jornada muito grande de autoatualização. Enquanto os heróis orientais eles vão crescer ao longo da história, muitas das vezes os heróis ocidentais eles recebem poder e o dilema é sobre como que eles vão lidar com esse grande poder que eles já receberam. Então eles não têm essa evolução. Eles já ganham aquilo de início e o dilema é sobre como eles vão lidar com aquilo. E também tem a ideia da máscara como ritual no Oriente, tá? Vai ter a influência ali, principalmente do teatro Kabuki-no, só que a máscara não é para proteger uma identidade civil do perigo, tá? Ela é para marcar um ritual de ascensão. E aí, ascensão, isso vai conectar lá com o início do vídeo, lembra? Que eu falo que as máscaras eram para algo que servia para você transcender e se aproximar de uma ideia do divino. E aí você vai ter muitos personagens do Tokusatsu, Black Kamen Rider, até mesmo os Power Rangers também, que eles usam essa máscara para ascender. Então eles se tornam uma potência como criaturas, como seres, usando essas máscaras, que também vai diferenciar muito da ideia do herói que temos no Ocidente. E aí, o que eu quero trazer com todas essas ideias para vocês? Entendem agora, após esse vídeo, como que o conceito do herói mascarado vai muito para além do Homem-Aranha? Só que para indo muito além do personagem, a gente consegue entender como que ele é essa potência que ele é hoje, porque não é só pelas questões sociais dele que eu mencionei, né? Dele ser um trabalhador, dele ser uma pessoa que sofre com ansiedade, que sofre com relacionamento, não é não. Dele ter essa grande responsabilidade ao ser esse herói mascarado e dessa máscara nos permitir criar um espelho a partir dele. Então a gente tem toda essa diferença que eu acho que funciona muito bem para o personagem e nos ajuda a identificar como que esse personagem se torna essa potência que temos hoje em 2026. Então, para mim, ele, de verdade, ele é o meu herói favorito. Eu entendo que ele tem muitas fases ruins nos quadrinhos, mas aqui, por exemplo, nessa história que é uma das mais marcantes, que é sobre um garoto com câncer, ele mostra o rosto dele. A gente tem aqui essa ideia de que quando ele tira a máscara, a criança entende, olha, ele é uma pessoa qualquer como eu. Assim na cena do Homem-Aranha 2, do trem, que ele tá sem máscara e as pessoas olham para ele e falam, ele é só uma criança. Então o Homem-Aranha pode ser qualquer um. Pode ser você, pode ser eu, pode ser seus pais, pode ser, enfim, qualquer um. E não é a raça, não é o sexo, a orientação, nada que vai definir quem pode ser o Homem-Aranha. Afinal de contas é uma máscara, é um espelho. E a responsabilidade está em todos nós.